Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Hoje nós vamos ver adição e subtração com fração, certo? Na aula passada vocês viram a introdução de fração, como se lê, o que é uma fração, a transformação da fração por número decimal, viram os tipos de fração. Eu pedi que vocês também assistissem uma aula antes dessa, né? Que fala de vocês transformarem também o número decimal numa fração, de vocês simplificarem fração, né? De vocês saberem encontrar frações equivalentes, né? Frações equivalentes. E hoje nós vamos ver a adição e subtração com fração, certo? Gente, antes de eu mostrar para vocês, né, no papel mesmo, como que a gente resolve essas duas operações com números fracionários, eu vou explicar para vocês aqui rapidinho, né, que nós temos duas maneiras. Na verdade, a gente vai visualizar, né, vai identificar essa diferença para saber qual maneira utilizar. E a gente vai visualizar isso através dos denominadores. Quando nós temos frações com denominadores iguais, nós resolvemos de uma maneira, e quando nós temos frações com denominadores diferentes, nós resolvemos de outra maneira, certo? Então, vamos lá para o papel para que a gente possa ir rápido nesse conteúdo e não tenha uma aula tão longa. Vamos lá! Gente, para frações com denominadores iguais, eu trouxe só esses dois exemplos porque é bem simples mesmo de resolver. Não tem muito o que fazer, então pode ser algo mais rápido, né? Uma explicação mais rápida. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1 meio mais 3 meios, certo? Quando os denominadores são iguais, gente, a gente só repete eles. A gente não soma, a gente repete. Como eu tenho 2 aqui, então no meu resultado também vai ser 2, certo? E eu vou apenas somar os numeradores. 1 mais 3, 4. 4 meios é o resultado dessa soma, certo? Essa fração aqui, se vocês observarem, ela é uma fração aparente, porque nós temos um numerador maior que o denominador, dando para dividir, para chegar no resultado. Que 4 dividido por 2 resulta... Professora, sempre a gente vai ter que dividir? Não, gente, nem sempre, né? Só se, não sei, a questão pedir. Mas se der para dividir, como aqui a gente vê que dá 100, resultar em um número decimal, né? Então, a gente divide, certo? Vamos para a próxima. Aqui nós temos 5 no denominador, então nós vamos repetir o 5, nós não vamos somar, não. Nós vamos repetir, vai ficar 5. E o numerador 3 mais 2, 5 também. Aqui também dá uma fração aparente, certo? Que isso aqui é um inteiro, gente, ó. 5 dividido por 5 dá 1, tá? Coloquei mais um exemplo, né? Onde não dá para dividir, para que vocês vejam como fica o resultado, certo? Aqui o meu denominador é 6, então vai ficar 6. E 2 mais 1 no numerador, que dá 3. Então, aqui resultou na fração 3/6, certo? Que pode ficar assim? Pode. Porém, essa fração, ela tem também uma forma irredutível, que a gente pode simplificar. A gente pode simplificar aqui, qual é o número que a gente consegue dividir o 3 e o 6 ao mesmo tempo, né? O divisor que ambos os números têm. Poderia ser o 3. 2 não dá, então teria que ser o 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2, certo? Ah, mas qual é o resultado que eu deixo, gente? Tanto faz, né? Esse é o resultado dessa soma, sim, e esse daqui é a fração irredutível desse resultado, tá bom? Quando nós temos, né, soma ou subtração, gente, a mesma regrinha que vale para subtração, certo? Se aqui eu tivesse o menos ao invés do mais, seria 2 menos 1, que o resultado seria 1/6, certo? Se aqui eu tivesse o menos ao invés do mais, seria 3 menos 2, que o resultado seria 1/5, ok? Então, a mesma regrinha serve para adição e subtração. Aqui, nós temos uma adição com denominadores diferentes. Então, a gente tem que também seguir uma regrinha para chegar nesse resultado, certo, gente? E a regrinha
é extrair, né, encontrar o MMC dos denominadores. Professora, o que é MMC? Gente, é o mínimo múltiplo comum, certo? É o menor número que é múltiplo de 2 ou mais números, certo, gente? Então, vamos rapidinho aqui relembrar como é que se calcula o MMC para que a gente faça essa resolução aqui. Como a gente vai extrair o MMC dos denominadores, então a gente vai extrair o MMC de 2 e de 4. Então, vamos lá. Para extrair o MMC, a gente vai fatorar esses números, né? Fazer aquela fatoração, encontrar os divisores e vai chegar no resultado lá no final, certo? Então, fatorando aqui, eu tenho que encontrar um número, né? Que eu consiga dividir, que no caso aqui seria o 2. 2 dividido por 2, que dá 1. 4 dividido por 2, que dá 2. Vocês já sabem calcular, mas vamos só relembrar. Aqui ainda dá para dividir, né? O 1 a gente repete e o 2. E a gente sabe, né, que aqui finaliza essas divisões quando a gente chega nesse resultado de 1 em ambos os números, né? Tanto 2 quanto 4, e se tiver um terceiro valor aqui, do mesmo jeito. Enquanto não chegar no 1, a gente vai dividindo até chegar no 1, certo? Quando a gente finaliza, a gente multiplica os valores, os divisores que ficaram desse lado. Então, aqui eu tenho 2 e 2 e eu vou multiplicar. 2 vezes 2, que dá 4. É um assunto já visto, mas é bom dar uma relembrada. Então, isso quer dizer que o MMC, né, de 2 e 4 é 4, ou seja, é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4. Encontrando o MMC dos denominadores, aí a gente volta lá para a fração, para a soma ou subtração, e a gente vai fazer mais uma regrinha, né? Mais um sistemazinho aqui, para que a gente consiga chegar no resultado. A intenção de encontrar esse MMC é justamente a gente encontrar denominadores iguais, para que a gente consiga resolver desse jeito aqui, tá? Então, se o MMC foi 4, o MMC agora vai ser o denominador dessas minhas frações, que no caso eu vou colocar aqui, tá? Vai ficar 4 e 4, que foi o MMC. Só que a gente não pode simplesmente pegar o 1 e o 2 e colocar aqui para somar. Não, a gente vai fazer um sistemazinho aqui, onde a gente consiga chegar nesse numerador, tá bom? E preste bem atenção, gente. O sistema que a gente tem que seguir é o seguinte. A gente vai fazer primeiro com essa primeira fração, depois com essa segunda fração. Por isso que eu já coloquei as duas aqui, tá? A gente vai pegar o MMC, que é o nosso novo denominador, vai dividir pelo antigo denominador, certo? E o resultado a gente vai multiplicar pelo numerador da fração. Ou seja, 4 dividido por 2, que vai dar 2, vezes 1, que dá 2. 2 vai passar a ser esse novo numerador, certo? Isso eu vou fazer na primeira fração, para eu ter a primeira fração aqui. Agora, vamos para a segunda. Na mesma coisa que a gente fez nessa. O denominador, que é o MMC, dividido pelo denominador da primeira, que é 4, né? Dividido por 4, que dá 1. 1 vezes 2, que dá 2 novamente. E aí, a gente consegue agora obter duas frações com o mesmo denominador. Aí, a gente vai fazer o quê? O que a gente faz ali, ó. Repete o denominador e soma os numeradores. 2 mais 2, 4. Aqui resultou numa fração aparente, onde a gente consegue obter um resultado inteiro. Então, é só dividir. 4 dividido por 4, que dá 1. Vamos para o outro exemplo, que nós temos também denominadores diferentes. E para chegar num denominador único, a gente precisa extrair o MMC, certo? Já deixei aqui para a gente fazer esse cálculo. Então, vamos lá. Para extrair o MMC, a gente vai dividindo, como eu falei, as divisões aqui tem que ser por números primos, né? Tem que lembrar lá do estudo do MMC, para que a gente consiga resolver.
Então, vamos lá. Começa dividindo por 2, não é isso? O 8 dá para dividir por 2, que dá 4. O 5 não dá para dividir por 2. Quando não dá, a gente repete, né? Continua por 2, porque o 4 ainda dá por 2. 4 dividido por 2, que dá 2. Repete o 5 novamente. Vamos agora para o 2 novamente, né? Porque nós ainda temos 2 aqui. Então, 2 dividido por 2, que dá 1, né? E a gente repete o 5. Ah, professora, e agora? Como é que eu vou fazer? Como eu já cheguei no 1 aqui, no final dessa fatoração do número 8, agora a gente vai para o número 5. O número 5, ele é um número primo. Números primos, gente, são aqueles que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo, né? Então, aqui o 5, a gente só pode dividir por 1 ou por ele mesmo. No caso, a gente vai dividir por ele mesmo, que vai dar, repete esse 1 e 5 dividido por 5, que dá 1. Chegamos ao resultado final. Lembrando que tem que ir fatorando aos poucos, tá? Vou deixar uma parte do conjunto dos números primos para vocês lembrarem, tá bom? E aí, depois que a gente faz essa fatoração, a gente multiplica para saber qual é o MMC entre 8 e 5. Então, vamos lá, ó. 5 vezes 2, que dá 10. 10 vezes 2, que dá 20. E 20 vezes 2, que dá 40. Então, isso quer dizer que o MMC entre 8 e 5 é 40. Aí, a gente vai fazer todo esse sistema que a gente fez aqui nessa soma anterior, né? Agora, eu tenho duas frações, então, ao invés de ter os denominadores 8 e 5, eu terei o denominador 40 nas duas, né? Vai ficar 40, 40. E a gente vai fazer aquele sistemazinho lá para obter essas frações finais. O denominador dividido pelo denominador e o resultado vezes o numerador, não é isso? 40 dividido por 8, que dá 5, e 5 vezes 6, que dá 30. Agora, 40 dividido por 5, que dá 8, e 8 vezes 2, que dá 16, né? E aí, nós temos uma subtração. Do mesmo jeito, a soma, gente, a gente vai fazer o sinal normalmente. E nós temos uma subtração, né, com fração de denominadores iguais, que agora eu tenho 40 e 40. Então, eu vou repetir o 40 e vou efetuar a minha subtração. 30 menos 16, né, que isso aqui vai dar 14. Esse é o meu resultado. Posso simplificar? Posso simplificar por 2, vamos lá ver quanto dá. 14 dividido por 2, que dá 7, e 40 dividido por 2, que dá 20. Gente, 7 é um número primo, então 7 não dá para dividir por mais nenhum número que não seja ele. Então, aqui nós temos a nossa fração irredutível. Então, gente, sobre fração é isso, né? Temos que lembrar o estudo do MMC, lá que já vimos, mas pela explicação que eu dei, eu acredito que já deu para relembrar bastante, né? Lembrando que a gente vai fatorando, né? Vai fazendo aquela divisão lá pelos números primos, certo? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Outra coisa, vocês podem se perguntar, né? Professora, e se tiver 3 frações, certo? 2 terços mais 1 meio mais 3 quintos. Faz do mesmo jeito, vocês vão extrair o MMC dos 3 denominadores, que a gente divide normalmente, como a gente fez dos 2, e vai fazer aquele sistema de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, certo, gente? Do mesmo jeitinho, não tem erro, é só seguir aí as regrinhas que eu falei. Então, espero que vocês tenham gostado e tchau!